Shalom, shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, suas geografias, que você possa receber do Senhor aí, em nome de Jesus, amém? A bênção dele. Nesse mês de março, a gente tem uma data muito especial, que é o Dia da Mulher. E nesse momento, eu queria trazer uma palavra de bênção, né? E de reflexão para todas nós. A Bíblia nos exorta que nós podemos escolher ser tolas ou mulheres sábias. Então aqui nós vamos ver sobre Abigail em 1 Samuel capítulo 25. Aqui vai contar a história de Abigail que casou-se com Nabal. Aqui vai relatar que Abigail era uma mulher linda e inteligente. Ao contrário, o seu marido, ele é citado aqui como um homem grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. Então nós podemos imaginar essa cena, né? Uma mulher linda e inteligente ao lado de um homem grosso, né? Mal-humorado, indesejado de estar perto. Então uma pessoa que às vezes a gente até repugna até mesmo de conversar. E nessa situação, se a gente imaginar esse contexto, a gente pode imaginar que Abigail poderia ali se contaminar suas emoções, suas atitudes, desejando ali em relação a Nabal uma vingança, ou talvez se tornar uma mulher áspera, talvez triste, né, sem atitudes. Mas o que vai nos contar esse capítulo? Esse capítulo vem falar que Davi, ele envia os teus servos até Nabal e pede para ele: Nabal, me recebe eu com os meus animais aí na sua casa, afinal de contas, eu te servi, eu protegi os seus rebanhos, e a Bíblia vai dizer aqui que ele levantou muros. Davi foi usado como promoveu muros de proteção para Nabal e todos os seus bens do tempo que ele esteve servindo com ele. Só que Nabal, ele fez de ignorante. Ele não se importou com aquela situação. E nós sabemos que nós devemos ter compaixão, se comover com a causa do outro e também ser gratos, né? A gratidão, ela deve estar no coração de todo aquele que teme ao Senhor. E Nabal, ele se isolou em relação àquela situação e falou assim: não é comigo, né? Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou servir Davi. Eu não vou servir os seus homens. E o que aconteceu? Aconteceu que um dos servos de Nabal veio até Abigail. Por que não foi até Nabal? Porque sabia que ele era um homem ignorante mesmo das situações e das coisas, um homem sem visão. Então, um dos servos chegou até Abigail e disse: olha, Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, e nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então o servo chegou até Abigail, né, e falou essa situação para ela. Então, aqui eu trouxe o título aqui, ó, me fazendo importante através da promoção de destinos. Nós podemos promover destinos. Então, aqui está as referências onde nós podemos encontrar sobre Abigail. 1 Samuel 25, 2 Samuel 2 e 1 Crônicas 3, versículo 1 faz uma menção. Então, a primeira coisa que nós vimos na atitude de Abigail, ela soube ouvir. E ela ouviu quem? Um servo. Nós devemos ouvir a quem quer que seja. Jesus, ele se fez na condição de servo. Nós nunca sabemos quando Deus vai usar uma pessoa, qual a pessoa que ele vai usar para nos abençoar. Então, nós temos que ter um coração humilde para ouvir, né, para compreender. Mas Abigail ali, ela se colocou reflexiva naquilo que ela estava falando. E ela pôs a entender a visão. Quando nós ouvimos, muitas das vezes, e entendemos a visão daquilo ali, nós podemos evitar muitos problemas futuros, inclusive dores. Então nós temos que ter essa sensibilidade para entender.
E quando nós ouvimos um conselho, nós temos que ir à luz da palavra e ver o que o Senhor quer além daquilo ali. O que o Espírito Santo nos dirige? Será que aquilo não está indo contra a vontade do Senhor? Então nós precisamos buscar em Deus a direção. Então Abigail, ela ouviu, ela entendeu a visão, só que ela não fez só isso. Ela teve atitude. Quando ela viu aquilo ali, o que ela falou? Ela pediu para que os servos preparassem os alimentos, colocassem nos burrinhos, né? Preparassem as cargas. E ela ali com bastante fartura. E ela não só enviou essas coisas para Davi, ela se colocou também para ir junto. Então ela montou no seu burro ali o jumento e foi também ao encontro de Davi. Quando ela se deparou com Davi, ela já se prostrou no chão e começou a falar com ele. Olha o que ela falou: meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse, ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu sou sua serva, eu não vi os mensageiros que o Senhor mandou. E ela começa a promover aqui tremendamente palavras de direcionamento aqui em relação a Davi, pedindo perdão, e ela começa a abençoar Davi. Ela começa a dizer profeticamente aquilo que Deus tinha em relação para Davi, aquilo que Deus tinha de promessa, de propósito para Davi. Ela começa a trazer a luz para Davi. E ela começa a falar assim: Senhor, imagina o Senhor rei de Israel, quando o Senhor for rei de Israel, e o Senhor ter que se lembrar dessa vingança, que o Senhor fez isso. Então, ela promoveu aquilo ali, e o interessante é que Davi se comoveu. Davi, ele abriu os seus olhos. Você já viu que quando Deus envia uma pessoa para nós, para abrir os nossos olhos, para falar alguma coisa a nosso respeito, a gente se abre os olhos e diz: nossa, Deus enviou essa pessoa para ser bênção sobre a minha vida. Então, Davi, ela promoveu ali, ela trouxe para aquela situação reconciliação, ela abençoou Davi, né? E Davi se viu. Eu acho que Davi se viu ali quem ele era em Deus. Entendeu? Que ele deveria que ele deveria confiar no Senhor. Então, ela evitou a morte. Porque Davi falou assim: olha, eu vou te ouvir, eu não vou mais prosseguir com esse meu plano. E olha aqui, ela ligou o favor de Deus para a sua vida. Então, Davi diz assim para ela: pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse: vá para casa em paz, eu atenderei o teu pedido. Quando Abimael chegou, então, aqui nesse momento, ela trouxe favor, né, para a sua vida. Só que quando ela chegou em casa, o marido estava bêbado, ele estava em festa, ele não estava num momento legal. E Abigail, ela entendeu que como esposa, ela precisava contar para Nabal o que ela tinha feito, o que estava acontecendo. Então ela guardou o melhor momento, né? Ela poderia ter contado ele bêbado ali, mas ela guardou o melhor momento, quando ele estivesse são pelo outro dia, e ela chegou para ele e contou o que aconteceu. Só que Nabal, ele endureceu o seu coração naquele momento, e ele nem teve reação. Ele não teve reação. Só que a Bíblia vai dizer que passado 10 dias que aconteceu aquele fato, ele morreu, porque o Senhor o matou. Nabal, ele poderia ter se arrependido. Ele poderia ter falado: olha, você fez uma boa coisa, você fez o que é certo. Senhor, eu realmente errei, eu endureci o meu coração. Com certeza ele teria achado o favor de Deus. Mas o que ele fez foi se endurecer mais ainda o seu coração. E a Bíblia vai dizer que Nabal foi morto, né, pelo direcionamento do Senhor. Deus o levou. E passado esses dias ali, Davi soube do que aconteceu. E o que Davi fez? Pediu para que Abigail fosse sua esposa.
né? E quando ela recebeu ali o chamado de Davi para isso, né? Ela disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então ela se colocou ali na condição de serva para servir. Muitas das vezes a gente não quer essa situação de serva. Olha, isso pode acontecer dentro do nosso próprio lar. Às vezes é um filho. Às vezes você viu que um filho fez alguma coisa errada, colocou um objeto no lugar errado, atrapalhou alguma coisa. Mas às vezes você sabe que aquela situação ali, se o seu cônjuge visualizar, seu esposo ver, vai trazer violência, ira, nervosismo. E o que nós, como mulheres sábias, podemos fazer? Nós podemos promover a paz. Nós vamos ali, regularizamos, resolvemos aquilo e no momento ideal nós trazemos o nosso filho para o confronto, para a exortação ou até mesmo contar para o cônjuge o que aconteceu, para que juntos ou que ele venha tomar a decisão. Então, nós precisamos promover a paz, nós precisamos promover a reconciliação no nosso meio. Como que nós temos usado os nossos lábios? Nós temos trazido paz? Nós temos trazido a violência, dores, a difamação, a mentira, tudo isso traz muita dor, né, para o nosso semelhante. E nós precisamos ser promovedores do amor, nós precisamos ser promovedores da reconciliação. Se nós lutarmos pela causa do Senhor, o Senhor lutará pela nossa causa. Né? Abigail, ela se casou com Davi, ela foi uma das esposas dele, né? Naquela época Deus permitia a poligamia, ela teve um filho que se chamou Daniel com ele, e eu creio que ela foi muito abençoada. Então, que nós também possamos saber ouvir, que nós possamos entender a visão, que nós possamos ter atitudes direcionadas pela palavra de Deus, direcionadas pelo Espírito Santo, e escolher o momento certo, saber o momento certo de conversar, de lidar com as coisas. Essa era a mensagem que eu queria deixar para as minhas irmãs, tá? E eu peço para que o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha falar com você através dessa palavra e que haja transformação no seu espírito, no seu caráter, que a transformação do Senhor, que a palavra viva do Senhor venha te vivificar e venha trazer direcionamento para a sua vida e que você venha, em nome de Jesus, ser uma mulher abençoada, ser honrada pelo Senhor. Então, não precisamos de títulos para nos fazer mulheres importantes. Abigail, ela promoveu destinos. Ela promoveu destinos de paz ali para o seu esposo, para que ele não fosse morto de forma trágica, ali para que Davi não fizesse coisas erradas e que Davi enxergasse qual que era o propósito dele. Nós também precisamos entender, né, e ser promovedores dessa visão para outras pessoas. O propósito de Deus para a vida delas, para o casamento delas, para o relacionamento delas. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração. Obrigada, viu?